Tudo bem, pessoal? Henrique Pereira aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de trabalho. Claro, antes disso a gente precisa saber que existem atividades que são cíclicas, existem atividades que são acíclicas ou não cíclicas. Tá? Então, o que seria uma atividade cíclica? É aquela atividade que ela tem um padrão que se repete algumas vezes ao longo da jornada. Então ela pode ter ciclos curtos ou ciclos longos. Esse ciclo ele vai ajudar a gente a determinar se existe ou não repetitividade. Tá? Então a gente ouve muito falar, tem repetitividade, esse trabalho tem repetitividade. O ciclo normalmente ele ajuda a gente a identificar se existe ou não essa repetitividade. Tá? O que seria um ciclo curto? Normalmente a gente entende um ciclo curto aquilo que se repete mais de uma vez dentro de um minuto. Tá? E a gente tem os ciclos longos. Existem atividades que elas acontecem algumas vezes ao longo do dia, porém elas levam 40 minutos, 50 minutos cada ciclo. Então, nesse caso, a gente vai entender como um ciclo longo. Dentro dessa atividade, a gente precisa identificar quais são os padrões de movimento. Né? Então, eu identifiquei a atividade, percebi o que ele faz, da onde ele inicia até onde ele termina, vou conseguir identificar o ciclo. Geralmente a gente vai colocar um ciclo do início até o fim. O que seria o início? Claro que isso vai variar de atividade para atividade, mas vamos supor que a minha atividade tem um ciclo curto, né? Eu sou um montador de linha, e aí eu pego um determinado produto na linha, um produto inacabado, tá? O corpo de um produto, coloco sobre um berço, pego os componentes que eu vou colocar naquele corpo, pego um parafuso, né, e parafuso lá, sei lá, um determinado parafuso naquele componente, pego um outro determinada coisa, soldo e devolvo ele na linha. Então, isso é um ciclo curto. Eu pego o corpo, né, o que seria o meu início do ciclo, faço algumas operações nele e devolvo para a linha. E aí, o corpo vai seguir em frente para a próxima atividade. Um ciclo longo, por exemplo, eu tenho que pegar um determinado produto no almoxarifado, aí já não padrão de linha, tá? Aí já seria alguma outra atividade. Pego um produto no almoxarifado, trago até a minha área de trabalho, tiro do pallet, faço a operação, a atividade que eu tenho que fazer com aquele produto, depois eu pego esse produto acabado e levo até um determinado local onde vai ser paletizado. Então, geralmente isso já é um ciclo que leva mais de um minuto e onde há padrões de operação diferentes. Tá? E o que isso muda de uma para outra? Normalmente, quando se tem ciclo curto, os movimentos eles são repetidos muitas vezes. Tá? Então, se eu tenho um ciclo, por exemplo, de 6 segundos, 7 segundos, vamos supor um ciclo de 6 segundos para ficar mais fácil a conta aí, ele vai acontecer 10 vezes dentro de um minuto, em média. Tá? Por que eu falo em média? Porque sempre existe um tempo morto, né? Pode ter um gargalo na linha, enfim. Mas vamos colocar que tenha 6 ciclos dentro daquele minuto. Se acontece 6 ciclos dentro daquele minuto e eu tenho dentro de cada ciclo 3 desvios de punho, então eu vou multiplicar esses 3 desvios de punho por 6. E aí eu vou saber quantas vezes eu faço um desvio unar, por exemplo, dentro daquela atividade. E aí eu consigo saber se existe um padrão de repetitividade ou não. Já nas atividades mais longas, com ciclos mais longos, pode ter também uma quantidade, pode ter uma repetitividade. Vamos supor que dentro dessa atividade mais longa, eu desvio meu punho para cada ciclo de, uma exposição, 10 minutos, eu desvio meu punho 60 vezes. Então, vai ser considerado repetitivo? Não. Lembra que repetitividade de movimento, a gente vai acender um sinal de alerta, se não tiver outros fatores de risco juntos, só o movimento, a partir de 70 movimentos por minuto. Né? Agora, claro, se eu tenho uso de força dentro dessa atividade, aí já muda. Eu tenho um padrão de postura ruim e unido ao esforço, é outra situação. Mas o importante aqui para a nossa aula de hoje, né, para esse vídeo de hoje,
é falar do ciclo. Tá? E existem atividades que são acíclicas ou não cíclicas. Essas atividades elas não têm um padrão. Cada dia a pessoa faz uma atividade diferente. Então vamos supor um mecânico. Um mecânico, ora ele vai fazer a troca de um filtro, ora ele vai fazer a limpeza de algum determinado componente com um determinado produto químico. Então, muitas vezes não tem padrão. A não ser que seja um mecânico dedicado a uma única coisa, como eu presenciei uma dupla de caldeireiros que fazia só limpeza de vasos de pressão, e aí eles chegavam a fazer 3 a 4 vasos de pressão por dia, e era exatamente igual limpeza. Claro, muda alguma coisa na postura, tal, né? Depende de como tá, se está mais sujo, se está mais limpo, mas existe um padrão. Então acontece lá 3, 4 vezes. Então dá para considerar um ciclo? Até dá. Mas principalmente o ciclo ele é usado onde há padrões de ciclo menores e pode haver repetitividade de movimento, tá? Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço. Se vocês gostaram, dá um like. Se não gostaram, dislike. E muito obrigado pela atenção de vocês.